principal, introduzco y ya tengo una complicación que no me doy cuenta ahí. En este momento voy a introducir la punta del faco y noto que sale el viscoelástico. E inmediatamente me asusto, dejo de usar el chop, pero acá ya se abrió, fíjense nomás ahí. Pero yo decido hacer una cirugía con bastante viscoelástico y a una sola mano. Ventajosamente la catarata esta no era muy dura, pero fíjense ahí. Fíjense en esto, porque yo cometí el error de cruzar mi incisión de la catarata con la incisión de la queratotomía radial. Pude colocar el lente, no tuve ninguna complicación, pero terminé colocando 1, 2, 3, 4 puntos, lo cual por supuesto que no era lo que yo esperaba, hacer esta cirugía y terminar con esa complicación. Menos mal no se rompió la cápsula y no hubo ningún problema. Esto es lo que debe hacerse, es decir, uno tiene que hacer una incisión de conjuntiva, que ya no estamos muy acostumbrados, pero nos toca hacer la incisión ahí. Y aquí también no lo hago muy bien, porque fíjense en que voy a prácticamente coincidir con esta incisión. Y hago la incisión auxiliar, termino la cirugía, ventajosamente no tuve ningún problema, no hubo apertura de las heridas y uno termina cerrando la herida más o menos de esta manera. Y luego viene otra cirugía de 16 incisiones, que es el segundo ojo de la primera paciente en la cual tuve complicación. Ahí sí me voy un poco más atrás y hago la cirugía y gracias a Dios no tengo ninguna complicación, ventajosamente. Y hago algo que no debe hacerse, por eso se presentan estas charlas. Para los que les vaya a operar, no hagan. Hidrato la herida y se me entreabre un poco. No me doy mucho cuenta, hidrato la otra y tampoco me asusto mucho, pero voy a irritar la incisión y aquí casi me caigo para atrás. Miren, ¿no? Esto no debe hacerse. En caso necesario, se debería poner puntos. Y Fernando Poli, que debe estar mañana, me acaba de mandar la semana pasada un mail que él ha hecho una cirugía y que ha tenido exactamente eso. Hidrató la herida y tuvo esa pequeña complicación. No hubo ninguna, al final no pasó nada, no se abrió, pero no debe hacerse. Entonces, es la forma como se debe abordar a estos pacientes. Si tenemos 8 incisiones, podemos hacer en córnea clara entre las heridas de la queratotomía radial. La incisión auxiliar no hay ningún problema, pero si tenemos más de 8 incisiones, peor si son 16 o más, la incisión tiene que estar alejada del limbo y un poco más profunda, un poco más extensa. La incisión auxiliar uno puede hacerla tranquilamente entre las heridas de la queratotomía radial. Por lo tanto, las conclusiones son que vamos a ver, de ahora ya estamos viendo, muchos cirujanos que están aquí sentados ya deben haber operado pacientes con queratotomía radial. Son pacientes que van en aumento porque están en la edad de presentar la catarata. Estas cataratas, como ya les dije, les molestan mucho más a los pacientes desde sus inicios. La cirugía siempre es un reto, es una cirugía más difícil, el paciente está más tenso, hay que tomar precauciones. La selección del lente, ya como dijimos, es incierta y por supuesto tenemos que tener cautela en los resultados, en los ofrecimientos que le vayamos a hacer al paciente. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. A continuación, la doctora Luciene Barbosa de Sousa va a presentar el tema de infecciones en cirugía. Vamos falar agora daquilo que nós outros não gostamos nem um pouco, infecções pós-cirurgia refrativa. Pero é importante saber que existe, mesmo que a frequência seja bastante baixa, como são pacientes pacientes normais, que esperam um resultado muito bueno do procedimento quirúrgico, é importante que nós outros tenhamos o conhecimento e tentamos evitar que isto se passe. Os casos muitas vezes não são relatados, existem pesquisas, existem publicações específicas em relação a isso, mas a frequência realmente é bastante variável. Podemos ver aqui alguns trabalhos mostrando a frequência de infecções pós-LASIK, ou seja, com uma frequência
variada de 0,1% a 0,03%, dependendo da situação onde está realizado o estudo. O que vemos que quando temos uma ablação de superfície é uma tendência de uma ocorrência de uma frequência mais grande de queratite infecciosa. Aqui nós temos de 0,02 hasta 0,3, ou seja, a abertura do epitélio, sem dúvida alguma, é um fator de risco para o desenvolvimento de infecção pós-cirurgia refractiva. Quando que se passa as infecções pós-cirurgia refractiva? Nós temos a grande maioria dos quadros começando na primeira semana pós-cirurgia refractiva. Pero mira que existem relatos de aparecimento de infecção até um mês depois da cirurgia refractiva. Então, temos que estar sempre com atenção envolvida à presença de infecção, principalmente na primeira semana, pero mesmo tardiamente pode se passar nestes pacientes. A infecção, então, é dita como precoce quando acontece na primeira semana de pós-operatório. A média de aparecimento é em torno do segundo a terceiro dia, com uma variação de até 4 dias. E nestes quadros, os micro-organismos que estão mais frequentemente envolvidos, nós teremos as bactérias gram-positivas, como mais comumente envolvidos, depois teremos micobactérias, fungos e depois pseudomonas, em um caso desse descrito, dentro de 28 casos descritos de infecção. Temos as infecções tardias, ou seja, aquelas que aparecem depois de 7 dias de cirurgia. A média de aparecimento foi depois de 27 dias de cirurgia, onde o principal agente envolvido estavam as micobactérias, pero também foram encontrados fungos, tanto filamentoso como cândida, micro-organismos variados e também gram-positivos, até um caso de acantamiba. Então, os fatores de risco que temos, ablação de superfície versus ablação versus cortes, microquerátomos, o PLK, o LASIK, EpiLASIK, a presença da utilização do LASIK, seja hecho com microquerátomos, seja hecho com femtosegundo, sempre tentamos buscar no menor risco de contaminação destes pacientes, sabendo que na ablação de superfície temos um defeito epitelial que favorece o aparecimento de infecção, temos a utilização de lentes de contato blanda terapêutica e teremos o risco de erosão recorrente que pode também predispor o aparecimento de infecção. No LASIK e EpiLASIK são situações que podem ser mais variadas porque existe uma viabilidade epitelial interrogada. Pode ser que se o epitélio está presente, ele pode ter um fator de proteção, pero todavia nada foi comprovado que realmente a realização de LASIK ou EpiLASIK realmente diminuiu o risco de infecção. Tem também uma lente de contato que é utilizada, que traz um fator de risco e também pode evoluir com erosão recorrente, que também traz um fator de risco para as infecções. E finalmente o LASIK, que tem de diferente no LASIK. No LASIK eu tenho um disco que tem bordas, que pode se deslocar e que tem uma intercara que é mais difícil acontecer, ocorrer uma infecção. Pero, se esta infecção se passa, é uma infecção que tem um comportamento diferente porque está exatamente numa intercara. E quais são os fatores de risco que eu tenho, além da presença de um disco? Eu tenho a utilização de algo que vai ser este corte, que nós temos o microquerátomo, que tem uma lâmina. Então, tudo isso é um fator de risco a mais. Como é esterilizar essa lâmina se ela não é utilização única, como é lavado o microquerátomo, todas as peças do microquerátomo, esterilização, tudo isso pode cambiar o resultado e aumentar o risco de infecção. E, todavia, temos o laser de femtosegundo. O laser de femtosegundo vai acabar com todo o risco de infecção? Não. Existem casos de infecção descritos, mesmo com a utilização do laser de femtosegundo, ou seja, o laser de femtosegundo, somente a sua utilização não vai acabar com o risco de infecção. Pode diminuir, mas não vai acabar o risco de infecção. Então, a limpeza do microquerátomo é muito importante ter um cuidado para determinar o protocolo de limpeza. Ela é uma limpeza que tem que ser bastante demorada, bastante trabalhada. O tipo de esterilização, utilização de água destilada,
estéril ou não estéril, é importante estar muito determinado. Se eu estou fazendo uma limpeza ou uma desinfecção ou uma esterilização, são situações diferentes e isto deve estar bem determinado no protocolo de limpeza do quirófano para tentar diminuir o risco de infecção. E por último, o femtosegundo, que como já havia dito, existem quadros já de micobactéria descrito, infecção de micobactéria descrito pós-LASIK com laser de femtosegundo. Então, eu não vou ficar livre totalmente de infecção, somente porque eu estou utilizando o microquerato. Os micro-organismos, o laser de femtosegundo, os micro-organismos que normalmente estão envolvidos nas cirurgias refractivas, nas infecções, são estafilococo e streptococo, que são gram-positivos presentes em nossa flora. Podemos ter hongos, podemos ter acanthamela, podemos ter micobactéria e herpes. Por isso que herpes, em alguns pacientes que têm uma história herpética, mesmo herpes labial, nós recomendamos fazer uma profilaxia antiviral quando for realizar a cirurgia refractiva. Destes todos, o que tem um comportamento mais específico dentro da cirurgia refractiva é a micobactéria. Mas, novamente, o mais frequente não é a cirurgia, não é a micobactéria. Os mais frequentes são os gram-positivos, Staphylococcus e Strepto. Mas a micobactéria é mais específica da cirurgia refractiva. E a micobactéria está presente em amostras ambientais, está presente em água potável, nos biofilmes de tubulações, em piscinas, em muitos sítios. E está presente no microquerátomo, está presente no vaporeto, que é uma maneira de fazer a desinfecção do microquerátomo e do material de cirurgia, que muitas vezes é utilizado em alguns quirófanos. Como eu hago o diagnóstico de um paciente com uma infecção de cirurgia refractiva? Quando um paciente apresenta qualquer câmbio na sintomatologia, seja precoce, seja mais tardio, como dolor, fotofobia ou uma diminuição de visão que está contínua depois de uma cirurgia refractiva, este paciente deve imediatamente ter uma suspeita de infecção e nós temos que pensar em a presença, a possibilidade de micro-organismos atípicos e fazer realmente uma propedêutica para isso. Ao exame biomicroscópico, nós podemos encontrar um abscesso normal, porque vai estar na intercara, se é um LASIK, ou um abscesso mesmo estroma anterior, se é uma ablação de superfície, mas eu posso encontrar somente pontos brancos ou algo suspeito de uma queratite lamelar difusa, mas eu tenho que suspeitar de uma infecção de micro-organismos atípicos e tomar a conduta como se fosse uma infecção, se eu tenho alguma dúvida do quadro. O quadro clínico que vai se apresentar vai depender do micro-organismo, vai depender de qual tipo de medicamento e quanto tempo de medicamento o paciente está utilizando, corticosteroide ou mesmo antibióticos e, logicamente, das condições prévias da córnea. Isso tudo vai determinar o tipo de infecção que nós vamos observar, que podemos observar meltes importantes, já difusos, com necrose de todo o flap, ou mesmo infecções múltiplas ou múltiplos pontos de infecções que sugerem mais, que têm uma sugerência de micro-organismos mais atípicos sob o flap. E isto muitas vezes dificulta o cultivo de material, porque muitas vezes quando é um LASIK, o epitélio não vai se curar, está na intercara e eu tenho que levantar o flap, sacar material para cultivo, para depois começar o tratamento. Os infiltrados, especificamente na micobactéria, eu vou encontrar infiltrados esbranquiçados, são pontos como que arredondados, únicos ou múltiplos. Normalmente eu tenho mais de um ponto de infecção. Normalmente o ovo é um ovo muito branco, não tem uma hiperemia muito importante. E isto vai se juntando e vai dando um aspecto como que de vidro quebrado, um estilhaço que lembra muito uma infecção micótica, mas é uma lesão única específica. O epitélio no início não vai ter tingimento, mas tardiamente pode se abrir e ter um tingimento epitelial. A conduta. Sempre temos dúvidas se vamos colher material ou não vamos colher material. Lembramos que uma cirurgia refractiva, uma cirurgia estética, sempre é importante ter o melhor da medicina. Então, é muito recomendável colher material sempre que eu tenho uma complicação pós uma cirurgia refractiva. Algumas vezes, um infiltrado muito pequeno, fora do erro visual, próximo ao limbo, próximo ao leito do flap,
eu penso que pode ser mais estéril. Então, essas situações, às vezes, nós postergamos a colheita de material e peço diretamente com antibiótico, pero sempre eu devo considerar a possibilidade de colheita de material, mesmo que eu vá começar o tratamento independente especificamente da colheita. Como eu vou tratar? Eu vou fazer antibióticos fortificados ou monoterapia especificamente. Então, como havia dito, a colheita de material, eu vou tentar sempre fazer, eu vou fazer bacterioscopia, vou fazer cultura, muitas vezes eu posso utilizar com focal ou mesmo PCR, e lembrando que quando eu tenho um flap com epitélio íntegro, eu tenho que ir abaixo do flap e sacar o material, colher material abaixo do flap e depois pôr o flap novamente no local. O que nós outros hacemos de antibiótico terapia, como que tratamos, como que começamos o tratamento. Logicamente, o tratamento ideal é a utilização de antibióticos fortificados. Esses sim são o ideal para ser o tratamento. Pero em alguns casos, nós outros não temos condições de começar o tratamento com antibióticos fortificados no mesmo tempo. E aí, o que vamos fazer especificamente? Aqui solamente lembrando que nas micobactérias a coloração do Zunilson pode ajudar, é específica para ele, que nós outros vamos encontrar os bacilos. Então é importante fazer uma coloração para bacilos alcoresistentes específica quando eu tenho a suspeita de micobactéria. E o meio de cultura também deve ser específico para a micobactéria, para ter uma chance mais grande de cultivo dessa bactéria. Mas eu posso também ter o crescimento em alga sangue. Então, o que eu vou utilizar de antibióticos? Se eu tenho condição de realizar a fortificação de antibióticos, eu vou começar com antibióticos para amplo espectro. Gram-positivos e gram-negativos, que são os mais comuns. Então, eu vou fazer uma associação de cefalotina ou cefazolina fortificado com tobramicina ou amicacina também fortificado. Eu não tenho condições, no final de semana não há condições de preparar colírios fortificados, então eu vou ter que começar com uma monoterapia que tem um amplo espectro. Entre as drogas de monoterapia para amplo espectro, nós nos quedamos mais com as quinolonas. Quinolonas de segunda geração, mais específicas para gram-negativos. Quinolonas de quarta geração, mais específicas para gram-positivos. Então, nós gostamos mais, e as mais indicadas, como são mais gram-positivos, começar com quinolonas de quarta geração. Que eu tenho de quinolonas de quarta geração? Moxifloxacina ou gatfloxacina, e agora mais atualmente nós temos outras generações de outro grupo de quinolonas de quarta geração, que eu tenho desifloxacina, que tem uma apresentação de liberação mais lenta na superfície ocular, ou mesmo gatfloxacina com uma concentração mais grande para a superfície. Então, se eu vou começar com quinolona, eu começo como que a cada hora, por 24 ou 48 horas, examino o paciente, se tem uma melhora clínica, eu começo a diminuir progressivamente o antibiótico, e eu vou avaliar a necessidade ou o momento certo de começar o corticosteroide tópico. Eu tenho que pensar que eu preciso controlar o processo inflamatório, mas eu tenho que estar certa que se trata de uma bactéria que está respondendo bem a meu antibiótico antes de entrar com corticosteroide. E esse tratamento de infecção vai se manter por 15 a 20 dias, esta é a média de tratamento por uma bactéria gram-positiva e gram-negativa normal. Se depois de 48 horas não houve melhora clínica, ou o paciente se quedou pior, aí não tenho solução. Eu tenho que suspender a medicação, e se eu não colhi material, a hora eu tenho que colher material. Se já colhi material, eu vou utilizar a resposta laboratorial que tenho de crescimento, qual o antibiograma, qual a concentração inibitória mínima daquele antibiótico para este específico, para essa específica bactéria, para que eu haga a escolha correta do antibiótico. Se eu empecei com quinolona, normalmente eu todavia posso associar agora uma cefalotina, porque quinolona é de segunda geração e muito bom para gram negativo. Eu posso associar uma cefalotina para gram positivo, mas se eu estava utilizando quarta geração,
e continuo pensando que se trata de uma bactéria, pero pode ser uma bactéria resistente à quinolona de quarta geração, eu tenho que começar aqui com os colírios fortificados especificamente. Eu não posso olvidar que existe a presença do corticosteroide, da lente de contato terapêutica, que são situações que diminuem a penetração da droga, que diminuem a resposta ao antibiótico que eu estou utilizando. No caso de uma resposta desfavorável, eu tenho que tentar identificar os fatores de piora, como toxicidade, ou seco que tem. Tenho que pensar se realmente o diagnóstico é esse, se o microorganismo está correto ou se eu tenho uma infecção mista. E realmente eu tenho que pensar em resistência. Por isso, quando eu solicito o laboratório, é muito importante não somente pedir um antibiograma, pero também a identificação da concentração inibitória mínima dos antibióticos que estão sendo pesquisados, para que eu possa escolher o melhor antibiótico que tenha uma menor concentração inibitória mínima. A micobactéria. Como eu vou tratar especificamente uma micobactéria? O tratamento de micobactéria é um tratamento longo. Demora como que de 6 a 12 meses de tratamento. São pacientes que vão sofrer bastante com baixa de visão e utilização de medicamento por um tempo muito largo. A agudeza visual final vai depender do diagnóstico precoce do tratamento e, logicamente, da resposta específica do tratamento do paciente. E como que eu vou fazer o tratamento da micobactéria especificamente? Eu posso utilizar uma medicação com associação de medicação, amikacina ou tobramicina, associada ou não a claritromicina. Antigamente utilizávamos a claritromicina também na forma oral. Hoje solamente utilizamos oral se o caso é um caso bilateral e muito grave, pero nos quedamos mais com tratamento tópico e podemos sim associar as quinolonas, pero nunca utilizamos solamente quinolonas para tratar as micobactérias. E sempre importante colher material, principalmente para determinar a concentração inibitória mínima destes antibióticos. O corticosteroide na micobactéria, eu devo tentar evitar ao máximo. Quanto mais tempo demora para começar o corticosteroide, melhor para o tratamento. O tratamento pode se quedar por um tempo prolongado, com períodos de piora, então o paciente está se quedando bem, depois piora o quadro, tenho que começar novamente a cada hora e depois começar a diminuir a frequência do antibiótico. E existe uma toxicidade própria, tanto principalmente da amikacina, mas também da claritromicina. E o paciente todavia tem ojo seco pós-LASIK. Então, toxicidade é algo importante que nós temos que ter em mente. Algumas vezes eu tenho que partir para debridamento ou mesmo exere do disco. Tenho que sacar fora o disco para aumentar a penetração, a diminuir a infecção. E por último, o transplante de córnea, que não é o que nós outros queremos. Os hongos, normalmente são hongos filamentosos, que eu vou falar sobre o tratamento específico dos hongos quando eu falar sobre queratites micóticas. O tratamento não vai ser diferente do que nós outros tratamos nas queratites micóticas normais, somente pensando que, lembrando que aqui no pós olvidar que as lesões normalmente são mais profundas e eu vou ter que utilizar em regiões intraestromales ou mesmo intracamerales com maior frequência do que quando eu trato uma úlcera micótica normal. A levedura pode se passar também, mas também o tratamento vai ser muito semelhante ao que nós outros vamos falar sobre queratite micótica especificamente. É muito importante que o paciente saiba exatamente o risco que ele está correndo. Toda cirurgia pode evoluir com uma infecção e o paciente tem que saber que existe esse risco, quais são as chances disso acontecer, qual é o tratamento que se isso se passar, o que vai ser feito, que tipo de sequela o paciente vai se quedar. E nestes casos, nós outros que somos cirurgianos, normalmente não reconhecemos que nós outros erramos, falhamos ou algo assim. Então, para nós outros é muito difícil, muitas vezes, dizer, não, isso é uma infecção pós-cirurgia refractiva que eu errei ou algo se passou. Então, a segunda opinião é muito importante, porque por uma segunda opinião, um médico que não está envolvido com a cirurgia, é muito mais fácil dizer, mira, saque fora este flap do que para quem realizou a cirurgia. E há como uma divisão de responsabilidades também com o colega. Então, a utilização de uma segunda opinião com um experto em infecções pode ajudar bastante no relacionamento médico-paciente, que nestes casos é extremamente importante para não termos nenhum problema legal com estes pacientes. Muitas graças.